Oi esquilos, tudo bem? Estamos começando mais uma aula aqui no app da New School. Estamos chegando quase no final do nosso curso. Eu espero que vocês estejam gostando e aprendendo muito com essas plataformas que são super poderosas e podem mudar muito o seu trabalho no dia a dia. A gente já aprendeu a criar designs do zero, editar vídeos de qualidade e agora é hora de mexer com as fotos. Quando você pega uma foto, você quer deixar ela mais legal, dá pra brincar bastante no PixArt. É uma ferramenta muito boa e hoje a gente vai aprender tudo sobre ele. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do PixArt. Tinha uma época que a gente usava muito ele, porque no Instagram a gente queria colocar as bordas do lado da foto. Hoje ninguém mais usa, mas a gente já usou bastante. Hoje a gente vai aprender outras funcionalidades. Eu uso mais o PixArt para fazer edição de foto. Às vezes eu tenho uma foto que eu quero dar uma mudada na saturação, quero colocar algum filtro e ele é perfeito para isso. Vamos começar aqui abrindo o app do PixArt. Entramos aqui dentro do PixArt. Ele também tem a opção de você usar algumas ferramentas e edições já prontas. Eu uso muito assim, desse jeito. Que aí você consegue usar uma moldura que o pessoal fez, você consegue colocar alguma edição legal que o pessoal já usou. Essa é a parte de você utilizar edições já feitas. Aqui tem a parte de espaços, é uma parte paga, mas caso você quiser se conectar com outras comunidades, com pessoas que você se identifica. Aqui nesse ícone é a parte que fica todos os seus arquivos. Você tem as pastas, os projetos que você está trabalhando, todas as fotos que você subiu, os stickers que você costuma usar, fica tudo aqui. E nesse ícone é a parte da sua conta para você dar uma olhada. Então, se caso você quiser trocar de conta, utilizar outra, ver os modelos que você deixou favoritado, é aqui nessa parte. E se caso você quiser fazer alguma coisa no zero, você vem aqui nesse ícone do mais no meio, que aí você vai conseguir editar as suas fotos. Aí aqui eu vou selecionar a foto que eu quero editar, aperto em concluir e ela vai carregar, como as últimas fotos. Você consegue ver por álbuns aqui. Assim que você colocar a foto que você quer, você clica em cima dela. Gente, dentro do PixArt tem muito anúncio. Aí é só você ter paciência, muita paciência, que aí você consegue fazer suas fotos. É o fardo que a gente tem que carregar para ter uma foto linda e editada para postar nas redes. Abriu aqui, você tem acesso a várias ferramentas aqui embaixo. Várias, gente. Aqui dentro do PixArt tem muita coisa, você consegue brincar bastante com a sua foto, mas hoje eu vou fazer só edição. Quero dar uma mudada na cor, quero deixar a cor dessa foto mais viva. Pra fazer isso, eu vou usar aqui em ferramentas. Primeiro que eu quero cortar, eu quero tirar um pouquinho dessa porta que tá aqui no lado. Em ferramentas você tem várias opções. Eu vou vir aqui, ó, em cortar, e aí você consegue mexer. Você tanto consegue mexer em dimensionamentos aqui, já usar a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Caso tenha algum dimensionamento que você queira usar, tipo o feed do Insta, stories do Instagram, você já consegue usar aqui. Eu vou deixar do jeito que está o meu mesmo, só que eu quero dar um zoomzinho pra cortar essa foto. No momento que você der esse zoom, tá vendo que ela dá essa opção também de você já ir girando a foto? Às vezes pode ser legal. Eu vou dar uma mini giradinha na minha foto, ó, assim, ó. E aí você consegue ter uma direção aqui nessa régua embaixo. Às vezes, se você quer usar, saber se a sua foto tá realmente bem centralizada, você olha aqui. Eu vou deixar desse jeito, vou dar um zoomzinho aqui porque eu quero cortar essa porta, eu quero deixar só o material. Tá vendo quando eu dei um zoom, eu acabei movimentando um pouco minha foto? Eu quero deixar ela retinha, então eu vou vir aqui e apertar em OK. Eu vou utilizar aqui a ferramenta de ajustes, porque eu quero dar uma mudada na minha foto, aumentar o brilho, o contraste, tem todas essas opções aqui. Eu vou editar e eu mostro pra vocês no final. Tá vendo que a foto ela tá bem escura? Eu vou dar uma aumentada nesse brilho. E se caso você quiser ver como tava a foto antes, é só você clicar em cima dela que vai aparecer o antes. Agora aqui na ferramenta de contraste, ela serve justamente para você dar um contraste na cor e em todos os objetos. Eu quero que a minha foto fique um pouquinho de nada mais contrastada. Eu só venho, aumento aqui um pouco. E tem a parte da estrutura, que é pra você mexer com todos os elementos, ou ele vai ficar mais visível algumas coisas da foto. Eu quero deixar um pouquinho de nada mais visível. Mexer aqui. Agora a saturação, ela é uma ferramenta que a gente usa bastante enquanto a edição de foto, porque ela deixa as cores mais vivas ou menos vivas, isso fica bem legal. Se você pega uma foto de paisagem, coloca um pouquinho de saturação, fica muito boa. Ou às vezes você tem uma foto que a parede da sua casa, ela tá meio clarinha, você põe um pouquinho de saturação, deixa essa cor mais viva. Então eu também vou deixar a minha foto com uma saturação maior. Olha como ficou legal. E mais uma vez, clicou na foto, você já consegue ver a diferença. Olha, a gente já conseguiu bastante coisa aqui. Agora a ferramenta de matização, ela serve para você mexer um pouco na estrutura das cores. É melhor mostrar aqui na prática para vocês entenderem mais. Tá vendo, ó, que você vai conseguindo entrar em todos os espectros de cores? Gente, isso fica legal. Às vezes se você tem um tom do seu feed azul, você deixa aqui tudo com coisas azul, pode ficar legal. Mas eu, no meu caso, não vou querer usar.
Eu vou deixar a cor normal aqui da foto, eu deixo no 0, mas você também consegue utilizar. Aí, aqui na ferramenta de sombra, você consegue aumentar ou diminuir alguma sombra. Às vezes sua foto ficou com um pouquinho de sombra, você pode vir aqui e ajustar. E o legal do PixArt, gente, é que se você tem às vezes algum problema com a sua foto, como eu falei, ficou com um pouquinho de sombra, ela ficou escura, você consegue ajustar tudo aqui. Então não tem problema se você tirou sua foto, viu na galeria, ficou meio ruim. Aqui você consegue ajustar. Ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho as minhas sombras, que eu quero que essa foto fique bem nítida. E tem a ferramenta de realce, que o próprio nome já diz, ela serve pra realçar alguns detalhes mesmo da sua foto. Eu vou ajustar aqui, ó, eu quero deixar ela bem viva, eu vou aumentar bastante. E por fim, você tem a temperatura, que aí você consegue mexer de fato nas cores quentes e frias. Ou você deixa a sua imagem mais quente ou mais fria. Eu, no caso, quero deixar minha imagem mais quente. Eu falei que eu quero ela bem viva, né? Então você vem e ajusta aqui, ó. Mas ó como seria se ficasse fria. Ela fica com tons mais acinzentados. Mas eu vou deixar ela aqui, ó, em tons bem quentes. Finalizei a minha edição, tá tudo pronto, vou apertar em OK. A gente teve todo esse trabalho pra fazer a edição da foto. Fizemos manualmente, mas se caso você não quer ter trabalho, quer entrar, já editar a foto, já postar, pronto, final, você pode usar alguns efeitos prontos aqui dentro do PixArt, eles são muito bons. Eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês. Você vem aqui em efeitos, ó, e você pode aplicar. Você também pode aplicar em cima de uma imagem que você já editou, mas pode ficar um pouco exagerado. Então se você pega uma imagem do 0 e coloca os efeitos, também fica muito bom. Essa é uma forma de você só entrar, editar e tá tudo certo. Essa é uma forma de você não ter tanto trabalho. Você pode vir, usar a edição, você também consegue personalizar uma edição já feita. Então, ó, dentro dessa edição eu consigo vir aqui, clicar nessas reguinhas e, ó, adicionar ou mexer em alguma coisa, tá vendo? Outra coisa que eu também uso bastante no PixArt é quando eu quero deixar uma foto em preto e branco. É uma coisa simples, mas você consegue vir aqui e também aplicar um efeito, ó. Fica muito bonita a foto. Se você utilizar algum efeito, é só você vir aqui, clicar em OK, tá tudo certo. E aqui também tem uma segunda forma de manipulação de imagens. Às vezes você tirou uma foto, ficou com uma espinha, você consegue dar uma suavizada nessa foto e vir aqui manualmente aumentar ou diminuir essa intensidade. Você consegue olhar todos eles. E aqui você também consegue fazer ferramentas de coloração, clarear, e todos eles funcionam do mesmo esquema, gente. É só você clicar neles e ajustar aqui nessa barrinha de baixo de uma forma que deixe sua foto legal. Finalizou, não esquece de apertar aqui no OK em cima para salvar todo o seu projeto. Aqui dentro do PixArt você também consegue colocar algum texto. Eu vou colocar aqui, como é uma foto do backstage da nossa gravação, vou escrever bem grandão, backstage. Que eu consigo postar nos meus stories com a frase já. E o legal de usar assim o PixArt é que dentro de algumas plataformas, algumas redes sociais, não tem as fontes que eu gosto. E aqui eu coloco exatamente a fonte que eu já sou acostumada a usar, é uma fonte que eu acho super legal. Eu escrevi a frase, venho aqui em OK e embaixo já dá algumas opções de cores, tá vendo? Você pode mudar. Eu vou deixar no branco mesmo, apertar em OK aqui em cima. E aí, as ferramentas, elas são muito parecidas umas com as outras. Então aqui eu consigo diminuir o meu objeto, ó, vindo com a pinça nos meus dedos. Eu vou colocar aqui embaixo. Você também consegue ver se tá centralizado pelas linhas de orientação que elas vão aparecendo na tela. Utilizem elas porque fazem com que o texto fique bem centralizado. Você coloca no lugar que você quiser e aqui embaixo você consegue ver várias fontes, ó. E aí você seleciona a que você mais gosta. Vai testando até achar uma que você acha legal. Aqui, quando você tá mexendo no seu texto, tem algumas funcionalidades, tipo mexer na borda do seu texto, deixar ela maior ou menor. Eu vou deixar um pouquinho de borda preta, vai ficar legal. E aí você também consegue mexer um pouquinho na opacidade do seu texto. Eu quero deixar ele meio transparente, que aí vai ficar legal. Além disso, aqui também aparece uma ferramenta chamando mesclar, que aí você consegue mesclar com a própria imagem. E aqui do lado tem várias opções, tá vendo? Ó, que tem tela, multiplicar, escurecer, clarear. Aqui também tem como você curvar o seu texto. Nessa foto que eu vou usar não precisa, mas é bom pra vocês saberem. Que aí é só você vir nessa régua de orientação e curvar o seu texto. Também pode ficar muito legal. Além disso, eu costumo diminuir o texto com a pinça, mas você também consegue vir aqui em tamanho da fonte e deixar ela maior ou menor. Ó, tá vendo? Eu vou deixar ela assim, desse tamanho. Tudo certo. Finalizou o texto do jeito que você achou legal, é só vir em OK. E também tem a opção de você usar bordas. Eu costumo usar bastante porque às vezes eu imprimo algumas fotos e fica parecendo aquelas polaroides, sabe? E aí você pode aumentar ou diminuir a borda, aumentar a grossura dela. Eu vou deixar ela assim, ó, que eu quero com um pouquinho de borda e venho em OK. Aqui no PixArt você também consegue adicionar algumas formas se você quiser. Dá até pra fazer um design também aqui dentro, ó. Você consegue adicionar várias formas, deixar elas do tamanho que você quiser. Outra
Outra coisa legal é usar os stickers. Dentro das formas eu não achei exatamente o desenho que eu queria usar, mas aí eu vou dar uma fuçadinha aqui nos stickers e quem sabe eu acho. Vou vir aqui e tem uma galeria imensa de stickers, gente. Deixa eu ver um legal aqui, vou colocar na minha foto. Ó, tá aparecendo várias coisas, eu não tô com tempo pra procurar mesmo, então eu já vou colocar na barra de pesquisa o que eu quero, que aí vai aparecer opções mais legais. Vou vir aqui, eu quero procurar um coraçãozinho. Ó, gostei bastante desse coração, vou adicionar ele aqui, ó. Adicionei o meu sticker aqui, ficou bem legal. Eu queria bem nessa ideia de Polaroid. Aqui também tem uma opção de desenhar na sua foto. Você consegue vir, desenhar um título, tá super em alta no TikTok, do pessoal colocar alguns títulos à mão escrito. Então vocês já aprenderam a fazer uma edição de vídeo, vocês também podem vir aqui no PixArt, pegar um desenho e digitar os títulos de vocês pra aparecer lá no vídeo, fica bem legal. Ó, um exemplo de como faria, eu não vou usar nessa imagem necessariamente, mas é só você vir aqui em desenhar, você clica em qual pincel você quer aqui embaixo, você consegue personalizar o tamanho dele, a opacidade, deixar mais grossinho ou mais fino. E aí você pode só vir aqui, ó, e desenhar, tá vendo? Você pode desenhar o que você quiser. Para os artistas de plantão pode ser uma ótima ideia. Se caso você não quiser usar o que tá aqui, fez alguma coisa errada, então eu odiei meu desenho, Lu, na verdade eu não quero usar a ferramenta de desenho, você pode vir aqui nesse X e descartar todas essas últimas alterações. Não o projeto todo, só essa última edição que você fez. Eu odiei meu desenho, então vou apagar, vou apertar aqui em descartar. Então fiquem despreocupados, se caso você fizer alguma edição que você não quer usar, não tem problema, tá? Agora você consegue usar algumas máscaras, que são as famosas vinhetas, sabe? Pra você deixar, às vezes, um fundo mais escurinho, você deixa alguma coisa só em enfoque e você usa ela. Eu vou mostrar como que faz. Aqui em máscaras, você vai ter ela, ó, e tá vendo que você pode aumentar ou diminuir o espaço de campo? Eu quero só que o meinho da minha foto esteja. Você pode aumentar ou diminuir essa vinheta. Eu quero bem clarinho, ó, nem parecendo que eu coloquei ela. Coloquei, é só vir, ok, tem várias, ó, você pode utilizar um coração vazado. Dá uma olhada na plataforma que vai te ajudar. Eu quero usar esse círculo aqui, mas aí você consegue fazer uma vinheta na foto. O PixArt, ele é realmente para quem quer fazer um pouquinho de arte, fazer umas fotos mais diferentonas. Você também consegue adicionar uma opção aqui de balão. Aí vamos supor que você fez uma foto e quer colocar um comentário. Eu tô vendo que aqui a pessoa que apareceu na minha foto tá bem distraída. Eu vou fingir que ela tá digitando alguma coisa. Eu vou colocar um balãozinho só pra ficar divertido. Eu editei a minha foto, deixei ela do jeitinho que eu quero postar. Aqui o último ícone que você tem no PixArt é as pastas que você consegue organizar. Mas na próxima aula a gente vai falar mais a fundo disso. Eu vou explicar e a gente vai conseguir se ajudar mais em relação à organização. Esquilos, finalizamos mais uma aula e eu confesso que eu tô muito feliz porque agora a gente conseguiu aprender sobre ferramentas muito boas que eu tenho certeza que vocês vão utilizar bastante. Aprendemos sobre o Canva, aprendemos sobre o CapCut e também finalizamos com o PixArt. Conseguimos passar de uma foto simples para uma foto bem editada. E na próxima aula a gente vai falar sobre organização e eu vou propor um desafio muito legal para vocês. Eu quero todo mundo fazendo, então assistam que a aula tá incrível. Eu espero vocês lá.